Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura e religião. A gente já falou em outros vídeos sobre o Tolkien, Senhor dos Anéis, Lord of the Rings. Falamos sobre o Gandalf, o mago Gandalf, que é da raça dos Maiana. E porque é interessante que o Tolkien criou todo o universo aqui, Ele usa muitos elementos do paganismo, mas tem todo um background, assim, todo um fundo cristão, O Tolkien, que era um britânico, cristão, católico. Então tem várias leituras cristãs da obra do Tolkien, por mais que tenha elementos pagãos, A gente vai falar outros vídeos, por exemplo, a questão do mago, O mago lembra o Merlin, O Gandalf lembra o Merlin, lá daquele círculo arturiano, O rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda, que também tem uma apropriação, ele tem uma leitura cristã também, Aquela figura do Arthur, O homem puro que tira a espada que está cravada na pedra, não é isso? E o Merlin ali também, O Merlin, inclusive, tem essa ideia druida, Druida é aqueles sacerdotes da religião druídica que é celta, o fundo celta, pagão mesmo ali da Bretanha, antes da evangelização, Então tem essas questões, esses sincretismos, sincretismo do paganismo, o cristianismo. E aqui o Tolkien, nessa fase aqui que nós temos, o Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, esses 3 livros, o Retorno do Rei também, esses 3 livros. Então aqui temos essas figuras, que algumas ele criou, algumas ele, podemos dizer assim, colocou no universo próprio dele, igual, por exemplo, tem lá a figura dos dragões, dos Balrog, que é aqueles demônios de fogo. Você tem os anões, mais ligados à terra. Você tem os elfos mais ligados, ao ar, e você tem os homens, os humanos, os descendentes de Númenor. E você tem o reino de Gondor, você tem vários humanos. E você tem também os hobbits, que é a invenção dele, O Tolkien inventou os hobbits, que é aqueles seres puros, Ele precisava desses seres puros, Que iam ser submetidos à sedução do poder, que a gente vai ver também essa questão do poder. E algumas coisas pagãs que tem na obra, que por exemplo o culto às árvores. Já perceberam o culto às árvores? Inclusive lá no Game of Thrones também tem isso, Os povos antigos, os primeiros homens e os filhos da floresta, que idolatravam as árvores. Inclusive lá na casa Stark, A gente lembra na casa Stark, eles tinham um bosque sagrado, tinha árvore sagrada, aquelas árvores que choram, Então esse culto à árvore é um culto ancestral, é um culto pagão, Então a árvore de Natal, pesquisem a árvore de Natal aí, os povos que adoravam as árvores. Então você vê desde o início lá em Valinor, que é onde tem os Valar. Os Valar, vamos falar mais sobre os Valar e os Maia, Vamos por partes, Porque a gente vai para o Silmarillion, aí já, vamos continuar aqui no básico, Hobbit, no básico. Então lá a gente viu, que tinha no Valinor as 2 árvores de prata e de ouro, a prateada e a dourada. E essas árvores foram atacadas, pelo mal. O mal, já vi que essa ideia do bem e mal, que tem essa ideia do bem e mal, A árvore sagrada, depende dessa árvore sagrada, também tem essa árvore branca lá em Númenor, E aí Númenor foi destruída, o Atlântida, Númenor seria um símbolo de uma cidade em queda, Atlântida seria isso também. É uma grande civilização que caiu por uma tormenta, por um maremoto, um terremoto, um tsunami. Atlântida, E aí, mas só que mudas dessa árvore branca foram levadas pelo pessoal que fugiu da ilha para a Terra-média, E aí chegou até Gondor, Em Gondor a gente vê nessas partes aqui, inclusive no Retorno do Rei, a árvore branca de Gondor. A árvore branca estava ressequida já, estava ressequida, mas no Retorno do Rei, o rei Aragorn II, já tinha essa árvore branca. Essa árvore branca que é uma muda, que floresceu dessa árvore lá de Númenor. Então tem essa ideia dos bosques sagrados, árvores sagradas, a ideia das pedras de poder, lembra das Palantirs, tipo as bolas de cristal, que você olha o futuro, assim. Então tinha essas pedras de poder, inclusive que é uma dessas pedras que o Sauron consegue entrar na mente do Saruman, Saruman, que é um personagem interessantíssimo aqui nesse. Vamos por parte. Então tem essas pedras de poder, Tem o cajado dos magos, O cajado dos magos, ele faz luz, ele impõe poder, Ele atrai os elementos. Então assim, o cajado de poder, tudo elementos pagãos, Apesar que, se você vê que tem nos rituais católicos, tem lá aquele bastão do bispo, do cardeal. Então tem esses elementos que são completamente pagãos,
Interessante. Então, essas figuras pagãs, as árvores depois aparecem na cultura judaica também, né? Aparece na questão do judaica, a questão do Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden, que está no mito de cristão, judaico e cristão, né? Que tinham duas árvores. A árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, né? A árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, né? Então, a árvore da imortalidade, né? Então mostra essas adaptações, né? Adaptações que ele faz dos mitos, justamente misturando essas coisas mais cristãs, mais pagãs, né? Então na narrativa você encontra os dragões, né, que é o símbolo do fogo, né? Dragões são sagrados na China, né? Interessante. Lá na China os dragões são serpentes aladas, né? Não são exatamente esses dinossauros com asas que nós temos no Ocidente, né? E aí os Borogs, né, que são demônios de fogo. Então tem essas figuras todas que são pagãs ou então não são exatamente cristãs, mas no fundo, né? Por exemplo, a questão do bem e mal. Você tem personagens que são completamente do mal e outros são completamente do bem, né? Então, e alguns que estão ali na parte cinzenta, igual o Saruman. Saruman, ele tinha a oportunidade de ser bom, né? Então ele seria um mago bom, né? Um maia, assim, um mago bom, só que ele vai sendo corrompido porque ele quer o poder para si, né? Assim, não, ele não quer dar o poder para o Saruman, no caso, que é o vilão da história aqui nessa parte. Mas ele, antes do Saruman tem outro vilão, né? Que a gente voltar ao Silmarillion, tem outro vilão. Mas o Sauron, né, vai através das pedras mágicas, né? Porque o Saruman começa a duelar mentalmente com o Sauron, só que ele perde para o Sauron e aí ele se corrompe, né? Ele se corrompe e passa para o lado do inimigo. Então ele é o traidor da causa. Tem outro também que é meio cinzento, que é o Boromir. Boromir, humano, né, de Gondor, um dos filhos do rei de Gondor, ele também fica seduzido pelo poder do anel. Então essa questão do poder, existe um poder, você tem um poder, né? Olha, isso é bem interessante a ideia do poder. Você tem esse poder, que no caso aqui é o anel, né? O Senhor dos Anéis. Então são anéis mágicos feitos pelo Sauron, etc, né? Você tem esse poder do anel. Olha, você vê, você tem um poder, né? Você tem um livre-arbítrio, você tem um poder. E aí você fala, você usa esse poder ou você o destrói, né? Então essa questão de como as pessoas se relacionam com o poder. Então existe dois personagens aqui que são quase seduzidos, né? Mas eles têm, por exemplo, a Galadriel. A Galadriel também ela pode ter acesso ao anel, né? A hora que o Frodo oferece para ela, a Galadriel, que é lá a rainha dos elfos, né? E aí ela não me ofereça isso, né? Porque não, eu seria, né? Ela já tem um anel desses anéis dos elfos. Se ela tivesse um anel, então ela quase é seduzida, mas ela sabe, né? Ela passa pelo teste. E o outro é o Gandalf também, né? O Frodo oferece ao Gandalf e o Gandalf também, né? Então essas figuras que conseguem resistir ao poder, né? Então eles estão ali, tem um livre-arbítrio de decidir, assim como a Galadriel e o Gandalf, eles abriram mão do poder, né? E outros foram seduzidos, né? Igual o Saruman e o Boromir. Interessante, então vai mostrando essas questões. Alguns personagens são seduzidos desde o início, né? O Melkor, que a gente vai analisar depois no final aqui, que virou o Morgoth, né? Então, e também a questão do Saruman que passa, né? O Sauron que passa a seguir o Morgoth, né? Então essas diferenças de personagens, aqueles que se aderem mais para um lado e para o outro, num sistema mais maniqueísta, né? Ou seja, existe um lado completamente bom e um lado completamente mal. Não é aquela questão de analisar o bem e o mal dentro de cada personagem, né? Não sei com essa exceção do Saruman, por exemplo, que é um dos personagens mais bem trabalhados na narrativa, mais do que nos filmes, né? Esse personagem do mago que veio para ajudar um lado e passou a trair a causa deste lado. Então, diante do poder, né, você tem essas decisões. Então, ela tem três personagens interessantíssimos na história, né? Você tem aquele personagem com o Gandalf, que eu falei, né? O Gandalf, ele está disposto a se sacrificar pelo bem da companhia, né? Da Companhia do Anel. Tanto é que na hora que ele vai enfrentar o Balrog, né, que é o demônio de fogo, né, ele sucumbe, né? Ele enfrenta, derruba lá o monstro, só que ele cai no precipício, né? E aí ele surge como aquele... Ele tem a figura de profeta, assim, de Merlin, né? E ele ressurge, ele é ressuscitado, né? Por quem? As autoridades. A gente vai ver mais no final aqui. As autoridades. Quem são essas autoridades da Terra-média, né? Ele vai ser ressuscitado e vai voltar como Mago Branco, que é justamente a posição do Saruman. Como o Saruman traiu, né? O Saruman caiu para o mal, podemos dizer assim. Ele, né, sofreu a tentação e caiu. Aí, para equilibrar os lados da força, né? Que lembra um pouco o taoísmo, assim, da Star Wars, né? Os lados da força. Para equilibrar o lado da força, então Gandalf toma o lugar de Mago Branco, né? E aí ele vai estar na mesma posição de poder do Saruman. E o outro é o Frodo, né, que é um dos hobbits, que ele vai, como ele recebeu o anel como uma herança, então ele tem que agora desfazer desse anel, mas ele vai se enfrentar a 1000 perigos, é justamente a jornada do herói, né? O Frodo aqui vai enfrentar aquela jornada do herói, em que ele vai ter um chamado, ele vai ter que ir lá sofrer as tentações, né, e se livrar desse anel, né? Ou será que ele vai ser seduzido pelo anel? Então tem que ver o livro. Outra coisa. O outro personagem é o Aragorn, que vai ser o Aragorn II, o rei, né? O retorno do rei,
que aí ele vai aparecer mais aqui em Gondor, né? Aquela questão do rei de Gondor, que são sucessores dos Númenóreanos, né? Então, estou pegando geral, não estou discutindo o enredo, não, estou pegando aqui as questões de poder, de sedução, de livre-arbítrio que tem na religião cristã, né? Então, aqui no caso, o Aragorn, né, o Passo Largo, ele vai ser então o rei, vai ser o coroado, vai ser aquele que foi coroado, o ungido, né? Então, no final, tipo uma ideia de Cristo Rei, né? Então, você vê, tem sempre essa figura. Agora, para você ir mais no monoteísmo, né? Ou seja, então você deixando esse lado dos pagãos, esses filmes dos pagãos, você tem a grande autoridade. Quais são as autoridades? São os Valar e os Maia, né? Entre os Maia a gente já viu o Saruman, o Gandalf e o Sauron, né? São Maia. E os Valar, né? De Valinor, que é aqueles que estão lá junto, né? A Terra dos Imortais, que são quem? Quem são os Valar? Os Valar e os Maia são criados pelos pensamentos da vontade divina de quem? Do Ilúvatar, Eru Ilúvatar, né? Que seria esse Deus supremo, né? Que aí ele deu essa subcriação a esses seres, ou seja, ele permitiu essa subcriação a esses seres. Por quê? Esses seres, né, que são os Ainur, né? Eles estão lá, tipo os anjos, né? Tipo os anjos, arcanjos, querubins, os serafins, né? Eles estão lá junto ao trono divino, né? Desse ser supremo, que lembra essa ideia de monoteísmo, né, o Deus cristão. E aí eles estão cantando, eles têm poder de cantar, eles têm habilidades, né, cada um tem uma habilidade, é que lembra os deuses pagãos, os deuses da Grécia, né, cada um tem uma habilidade, né, cada um tem um talento, né, basta pesquisar mitologias, cada deus é o deus da fertilidade, o deus do trabalho, o deus da força, o deus do trovão, cada ser, né, e várias mitologias tem isso, cada ser desses primordiais tem um poder. E eles cantam sozinhos, só que aí a ideia de Ilúvatar é fazer que eles cantem em harmonia, né? Cada um, vocês cantem, né? Para criar. Então, a criação é causada, né, como subcriação, ou seja, pela permissão divina, de que esses seres cantem em harmonia, né? Todos vão cantar a sua voz, né? Imagina uma grande ópera, né? Cada um canta a sua voz, uma grande sinfonia, e aqueles instrumentos, né, aquelas vozes se misturam para poder formar uma criação, né? E aí acontece que um desses seres, que é o Melkor, né, ele começa a cantar diferente, tem um jeito de cantar diferente, só que ele cria desarmonia, e aí com esse coro maior, né, e ao redor dele vão criando outras vozes que vão tentando imitar a voz dele, e aí vão criando desarmonias, né, e aí dessa desarmonia é que o mal surgiu, né, o mal surgiu como um desequilíbrio do bem, né, a escuridão como um desequilíbrio da luz. E aí o Melkor vai se tornar o Morgoth, que é a ideia de Satã, né? A ideia de Satanás, de Lúcifer, né? Então, essa já é a ideia do mal surgindo como uma desarmonia, né? Então você tem uma criação boa e no meio da criação boa surgiram vozes descontentes, né? Na Bíblia, na mitologia cristã, né? Judaico-cristã, tem essa ideia de mais cristã, né? Mais cristã, ligado ao masdeísmo, ao zoroastrismo, né? A ideia de bem e mal. Então, o Deus é bom, né? O Deus é bom, então de onde veio o mal? O mal veio de esse Deus bom criou um livre-arbítrio, concedeu um livre-arbítrio, e alguns seres, né, angelicais caíram por vontade própria, no livre-arbítrio, e esses seres então resolveram ir contra a harmonia do universo, né? Então o mal surge nisso aí. Então essa ideia do anjo caído, da perdição, Paradise Lost de John Milton, né? Paradise Lost de John Milton tem isso aí, né? Então essa ideia também tem aquela ideia de um Deus tirano, né? Ele vai mais para o lado da gnose, né? Um Deus tirano, né? E aí teria a ideia de Lúcifer como a ideia de Prometeu, né? Aquele ser que vai trazer a liberdade, né, diante do Deus. Então tem essas várias leituras, mas a leitura aqui do Tolkien é mais católica cristã, né, cristã católica, ou seja, existe um Deus de harmonia, de luz, e aí nessa harmonia, nessa luz, devido ao livre-arbítrio que ele concedeu, seres, né, a começar por um ser maior aqui, que é o Melkor, né, começou a fazer, vamos fazer diferente. E aí depois, né, o Ilúvatar estava assim, então, se você quer fazer diferente, então, como é que é a sua sinfonia? Como é que é a sua desarmonia? Então, esse mestre da desarmonia, que é o Melkor, né, na sua rebelião se torna um Morgoth, né, igual o Lúcifer se torna Satã, né, e aí vai acontecer a criação do mundo denso, o mundo das trevas, né, um mundo onde existe sofrimento, né, onde existe a guerra constante, que é, por exemplo, Senhor dos Anéis, é guerra constante, é sempre aquela guerra do bem contra o mal. E aí, né, assim, então, essa parte está no Silmarillion, né? E aí o Silmarillion, Hobbit e a trilogia Senhor dos Anéis, ou seja, sempre essa ideia do bem e do mal. De onde é que surge esse bem e mal? Lá do primórdio, né? Então existia um ser poderoso
que vai surgindo as autoridades, né, que seriam os arcanjos, né, as hierarquias dos anjos. Então é interessante como é que ele é a partir de um paganismo, ou seja, crenças locais, né, do nórdico, celtas, ele depois foi fundindo tudo numa grande cosmogonia que lembra judaísmo e cristianismo, né? Ok? Então fica aí uma leitura que eu faço, né, das religiões na obra do Tolkien, Senhor dos Anéis. Ok? Grato pela atenção e deixem seus comentários para a gente gravar mais vídeos sobre Senhor dos Anéis, por exemplo, né, ou outras obras de fantasia. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.